Fala pessoal, muito bom dia. Eu sou Alex Mendes, vamos para mais um bate-papo de mercado aqui. Nosso Armap aqui que a gente faz todo dia com vocês, dando algumas dicas, né, sobre as nossas colocações aí de mercado, o que a gente acha que pode estar acontecendo para ajudar no dia de trade de vocês. Tá? Sempre fazendo essa entrada rápida e indo direto ao ponto. Então vamos lá. Direto ao ponto, a gente já vamos olhar o calendário, tá? Que sempre é importante, uma coisa que a gente sempre normalmente começa pelo calendário. Hoje a gente tem pedido de seguro-desemprego às 10h30, daqui a pouco, tá? Daqui a uma hora mais ou menos. Então é algo que pode dar uma mexida lá no mercado americano. Tá? O mercado americano tem se mostrado forte nos seus índices aí, principalmente setor de tecnologia, tá? Deve andar bastante por conta das últimas notícias aí, né, a respeito do que o novo governo do presidente Trump pretende fazer com esse setor. Então está chamando bastante atenção, as ações tech estão indo muito bem, as criptos também estão chamando a nossa atenção. Óbvio que cripto, por ter uma volatilidade muito alta, vai ficar num sobe e desce constante por conta de novas entradas e realizações, até que a gente estabilize. E, na verdade, o que a gente tem visto aí é uma corrida para que algumas criptos possam emitir seus ETFs, que depois vocês podem pesquisar com mais detalhe aí, que é algo muito benéfico para o setor. Tá? E que traz muita segurança para o investidor, porque através das ETFs, normalmente é onde os institucionais, os fundos vão se posicionar nessas referidas criptos. Então é uma leitura interessante para vocês fazerem com calma. Nosso índice S&P 500 está na tela, 60 minutos, segue em posição de compra. Tá? A gente teve sim uma correção aqui, mas perceba que nos 60 minutos ele já está virando para compra aqui no estocástico, tá? Já está querendo vir buscar novamente, né, uma possível alta, indicando que possivelmente o que a gente tenha feito aqui, nessa pequena pernada aqui de baixa, esteja por acabar, tá? E que tenha sido simplesmente um pullback. Tá? Tenha sido simplesmente um pullback para poder ganhar força e vir a ganhar, né, romper essa resistência determinada aqui pela uma alta aqui que a gente tem aqui na faixa do 60 com 90. Tá? É aquele psicológico, né, dos números redondos. Eu acho que todo mundo quer ver ele aqui a 6,100, que inclusive é a máxima do mês anterior, está marcado aqui para essa linha contínua. Então acho que brevemente a gente deve estar vendo isso daí. O que vai acontecer depois, futura Deus pertence, a gente fica de olho aí. Tá? Então, o que a gente tem hoje? Né? A gente está numa zona de armadilha pelos 60 minutos, então muito cuidado com vendas. Tá? Porém, a perda dessa mínima aqui, tá? Vai estar ativando um pivôzinho de baixa nos 60 minutos, tá? O que pode nos levar a uma correção maior, né, para vir buscar aqui uma mínima aqui de ontem, por exemplo, que é aqui no 60,41, mais ou menos, 60,42, ou até mesmo a sua média de 80, que no momento está coincidente com esse topo anterior aqui, que foi o último topo importante a ter sido rompido, que desencadeou toda essa pernada de alta aqui. Tá? A gente rompendo essa máxima, essa mínima fica mais forte ainda, tá? Pela validação dela com o rompimento da máxima. Por enquanto, se a gente for olhar qual é a última mínima que teve a respectiva máxima rompida, a gente está falando daqui. Não acho que vai corrigir até aqui 5,949, não. Tá? Nenhuma correção. Eu acho que isso aqui é uma região que não vai ser retomado o preço aqui tão cedo. Tá? Acho que a gente segue bem forte na tendência aqui. Isso para o nosso amigo S&P 500, o Nasdaq faz a mesma movimentação semelhante, só trazendo para um gráfico aqui de bem curto prazo, né? Como é os 5 minutos, que é onde a gente prefere abrir nossas operações de day trade. Tá? Os nossos 5 minutos, por enquanto, vai trabalhando nesse range aqui, ó, 60,73 de máxima, com aquela mínima que eu acabei de marcar, 60,57. Tá? Então a gente tem aí um range de
15 pontos aí, que é onde a gente está. 15 pontos? Acho que é isso. Então, 15, 154 pips, eu acho que é isso aí. Isso aqui é meio confuso para mim, tá? Depois eu explico melhor para vocês. Mas a gente está nesse range aqui, tá? Entre os 60,73 com os 60,57 aqui, tá? Por enquanto. Rompendo o 73, que ele já está deixando as médias nos 5 minutos para baixo, ele já virou aqui numa posição para virar para compra o estocástico. A gente rompendo esse topo aqui, a gente pode buscar alvos maiores. A gente vê que já vem fazendo aquela questão de que a gente sempre comenta, topos e fundos, né? Fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundos e topos ascendentes, tá? Topos e fundos ascendentes, a gente já está nessa situação, tá? Então tudo nos leva a crer que essa máxima aqui deve ser pelo menos tocada, tá? Falando um pouquinho de bolsas asiáticas, tá? Rapidamente, continua a peregrinação lá dos índices chineses, né, em tentar né, continuar a sua vida normal após todas as declarações e ameaças aí que o Trump tem feito de taxar a China, né, voltar aí a aumentar taxas contra a China, e que tem jogado os índices lá daquela região bem para baixo. Então, nada mudou muita coisa, tá? A gente segue numa posição que está mais para, na nossa humilde visão aqui, né? Está mais para continuar um movimento de descida do que de voltar a se valorizar. Tá? Europa passando rapidamente aqui no GR40, um dos índices mais relevantes, a gente vê que o GR40, pelo gráfico de uma hora, né, ele fez uma pernada bonita aqui de alta, né, que iniciou lá atrás, tá? Aqui lá pelo dia 14 de janeiro, e agora parece que ele encontrou um topo, né, aqui pela faixa do 21.300, e que ele vai ter que brigar para romper esse topo. Tá? Por enquanto segue uma posição de compra, mas percebe que ele já chegou aqui, o indicador, né, o nosso oscilador aqui já chegou numa região de sobrecompra. Então cuidado com novas compras nesse momento, e qualquer perda aqui dessa região de sobrecompra, tá, pode estar desencadeando também um movimento corretivo aqui, que pode trazer a gente aqui na média de 80, pode trazer aqui a gente nessa mínima do dia anterior aqui, do dia 22, né, que está aqui na região do 21.115, mais ou menos. Então pode ser que a gente venha a assistir uma correção aqui antes que ele volte a subir novamente e testar novas máximas aí, procurar por novas máximas, tá? Muito cuidado. Quem opera no gráfico de 5 minutos, a gente sempre está operando no gráfico de 5 minutos aqui para day trade, tá? Já deu boas entradas aí no dia de hoje, tá? A gente já vê que já tem boas entradas aqui no dia de hoje. No reteste aqui dessa região de topo rompido, ó, a gente teve uma máxima rompida, quebrando uma estrutura, virando para alta. A gente dá uma subida, volta para testar, e esse novo rompimento aqui, ele abre uma possibilidade de compra, tá? Ele abre uma possibilidade de compra. A gente vê que o estocástico está numa região favorável para a gente entrar comprado, no começo de um movimento de alta. E se a gente colocar aqui um alvo, poderia colocar um stop na mínima desse candle verde, comprando esse candle aqui, o mais conservador, comprando esse segundo candle verde, uma operação, como a gente pode ver lá, pagando seu 2 para 1. Tá? Então o IGER costuma pagar essas operações aí com muita frequência, tá? De 2 para 1, 2,5, 1,5, costuma pagar com bastante frequência. É um ativo muito interessante de operar. Para quem está nos 5 minutos pode considerar aqui, ó, que a gente tem uma linha de tendência aqui, ó, bem claramente, tá? Para a gente estar operando. Tá? Então, qualquer toque nessa linha, qualquer novo teste nessa linha, com um padrão de reversão numa região favorável do nosso estocástico, a gente pode estar desencadeando um novo movimento de alta e favorecendo aí compras, tá? Buscando por compras. Enquanto eu tiver média de 80 alinhada com média de 8,
eu vou procurar por compras, eu vou procurar evitar as vendas, porque eu vou estar fazendo vendas contra a tendência principal, principalmente que a gente acabou de ver o gráfico de 60 minutos, que também está na mesma situação de médias alinhadas em compra. Tá? Então, enquanto isso, a gente tenta se posicionar a favor da tendência. Tá? Outro índice que a gente pode dar uma olhada aqui europeu é o K100. Tá? 5 minutos aí, sem muita coisa, já deu uma entrada boa aqui por volta das 5 da manhã, para quem fica no Corujão aí, tá? E dá uma olhada no 60 aqui, só para dar uma olhada mais macro. É, olha só, mesma coisa, o realinhamento. A gente tem uma média de 8 que, apesar de estar ainda alinhada com a média de 80 em compra, ela já está virada para baixo, como todo mundo pode ver. Ficou vermelha aqui, ela está virada para baixo, tá, pessoal? Ela vem virada para baixo aí. Como ela vem virada para baixo, tá? Como ela vem virada para baixo, o que, que pode estar acontecendo aqui com esse rompimento? Essa média virar para cima novamente para suportar essa pernada, né, de alta aqui de recuperação, transformando isso aqui num fundo, tá? Transformando essa região num fundo que já era uma região de fundo anterior. Se a gente fizer isso aqui, ó, a gente vai ver que essa região aqui, que foi uma resistência, ó, olha aqui. Isso aqui é muito interessante, tá, pessoal? Muito interessante, é algo bem poderoso aí na análise técnica. A gente tinha uma resistência, o movimento veio lá de baixo, segurou aqui, bateu, segurou, ficou lateral, fez um falso rompimento, foi para baixo de novo, ficou aqui dentro do range, e aí realmente rompeu. Tá? Aqui realmente ele rompeu e foi mais para cima. O que acontece com essa região? Essa região era uma resistência, ela virou um suporte. E ele rompe e volta para testar essa região agora como um suporte. E vai dando continuidade ao seu movimento de alta. Então você percebe que esse candle aqui, ó, contra a média, apesar de contra a média, não foi um candle muito bonito, mas você vê que entrou bastante volume aqui, tá, no candle, maior volume aí, né, até o momento, sugerindo uma possível continuidade do movimento. O que pode até nos preocupar um pouquinho é que depois dele o volume cai, o volume diminuiu. Tá? Mas o rompimento dessa máxima aqui deveria estar abrindo uma continuidade para a gente vir buscar essa máxima aqui, rompendo essa máxima, a mínima a ser considerada como uma resistência forte passa a ser exatamente essa mínima aqui, que eu já vou até deixar representada aqui como uma região aqui que a gente já está vendo que está sendo testada e respeitada. Tá? Vamos dar uma olhada no Bitcoin. Bitcoin, eu gosto de olhar bastante aqui o cap, né, de mercado. A gente vê que o cap vem caindo, tá? O cap vem diminuindo. Porém, nada, é como eu falei, né, o Bitcoin, os mercados criptos, né, eles têm como sua característica uma volatilidade, né, sempre muito diferente, né, do comum. Então, nada impede que tudo que está vermelho aqui no mercado cripto agora pela manhã, daqui a pouco abre a Bolsa de Nova York, vira tudo para verde, aí tudo sobe e vai embora. Tá? Então, é importantíssimo ficar atento e, quando for operar cripto, tomar muito cuidado com os tempos gráficos pequenos. Qualquer moeda, qualquer cripto, em tempo gráfico muito curto, ela vai te dar muita violinada. Tá? Então, o Bitcoin, tá? Eu vejo que o Bitcoin pode vir testar essa zona aqui, mais ou menos do 100 com 0,50, mais ou menos, que eu vou deixar realçado aqui no nosso gráfico, tá? Só para a gente saber que é uma região que, vindo a ser testada, que já foi testada aqui uma vez, já foi testada aqui uma vez, tá? Essa região aqui vindo a ser testada, e se a gente estica ela para cá, para o lado, olha como é que passa a fazer até mais sentido. Tá? E aí a gente tem aquela situação parecida, de uma resistência que foi rompida, tá? Foi testada, testado, respeitado, e agora estamos chegando nela de novo. Será que vai respeitar de novo ou será que agora rompe e vira para baixo? Não sabemos. Eu só sei que essa região aqui
é uma região que está todo mundo de olho nela, ou seja, o preço está sendo chamado a ir até ela. Se aqui o comprador vai ter mais força do que o vendedor e vai jogar isso lá para cima, cabe a nós ficar observando e reagir ao gráfico. Tá? Sempre assim que a gente deve estar trabalhando. Como eu já falei, dê uma olhada nas movimentações aí para a criação de novos ETFs, tá, em cripto, tá, que é uma movimentação que está acontecendo aí no mercado e que pode trazer bastante novidade. E quem quiser se posicionar aí em alguma cripto para um pouquinho mais de longo prazo, pode ser que essas criptos que estão tendo a possibilidade de lançar suas ETFs tenham um bom desempenho em função do lançamento, né, para ir mais já pegando para o médio para longo prazo. Tá? O ouro, né, o ouro que veio tendo nos gráficos menores aqui a gente vai estar observando o ouro aí que já realmente numa trajetória de cansaço dessa pernada de alta. Tá nos 60 minutos também já está condenando isso. Essa pernada aqui parece, essa pernada de alta aqui, essa última pernada de alta aqui, parece que está condenada por conta desses dois últimos candles. São candles de baixa aqui bem contundentes, né, rejeitando o rompimento da média e fazendo com que o preço volte a cair. Então, a gente tem aqui uma mínima do dia anterior, que está aqui representada, que vem sendo respeitada, e logo abaixo tem a média de 80. Perdendo esses dois patamares, eu acho que seguraria aqui, que é a alta de dezembro, a alta do mês anterior, tá? Que é o 2726 mais ou menos, e que é uma região que, como a gente pode ver, fez um topo, voltou, rompeu, e agora seria normal um teste aqui para ter essa tomada de decisão se essa região realmente se caracterizará como um bom suporte ou se ela realmente será rompida, abrindo espaço para descidas maiores ainda, aí no caso do ouro. Tá? Pegando o tempo gráfico menor, só para galerinha do day trade aí que faz as operações mais curtinhas, você vê isso aqui, ó, essa região aqui, ó, isso aqui foi aquela rabiscada que a gente viu lá de 3 ou 4 candles no 60 minutos. Tá? Então você vê que o tempo gráfico maior, tá, ele está mandando. Né? Apesar da gente ter tido essa boa entrada aqui logo de manhã cedo aí na venda, tá? Que já pagou um lucraço aí para quem entrou. Tá? Depois, quem não pegou a ida pode ter pego a volta. Quem não pegou a ida nem a volta, ainda teve outra oportunidade aqui de estar pegando agora, que desceu, caracterizando essa região aqui, ó, como uma região de resistência a ser considerado, tá? Uma alta forte, né? Uma máxima, né? Forte, e também caracterizando aqui, a gente tem até representado uma order block, caracterizando essa região aqui como um suporte também que vem sendo respeitado, ou seja, o que a gente precisa ter em mente é isso, né? Enquanto ele ficar trabalhando nesse range, aqui embaixo reverteu é compra, aqui em cima reverteu é venda. E se ele ficar assim o dia inteiro, cara, tem dinheiro na mão o dia inteiro. Tá? Não precisamos nos afobar de achar que aqui vai vender porque vai romper. A gente não tem que achar nada, a gente tem que reagir ao gráfico. Essa é a nossa função. Petróleo rapidamente, tá? Estamos chegando no limite do nosso tempo aqui no Trading View. Uma linha de tendência aqui clara, né, no nosso gráfico de 5 minutos, que poderia até transformar ela num canal. Eu acho que vai bater certinho. Ó, canalzinho de alta aqui, tá? No gráfico de 5 minutos. Bem, bem didático, tá? Um canalzinho de alta bem didático, ou seja, vamos respeitar esse canal enquanto estivermos aqui dentro, ou seja, limite superior do canal, eu vou esperar para tentar pegar uma venda, limite inferior, eu vou esperar para tentar uma compra. Tá? Esse é o nosso petróleo. Tá? Euro-dólar rapidinho para fechar, tá? Que segue numa possibilidade de alta, e o dólar vou tentar olhar o dólar aqui, se for o caso depois a gente dá mais uma detalhada, mas o euro parece que também trabalhando dentro de uma região de range importante, tá? Bom, pessoal, se vocês quiserem mais alguma análise, é só pedir aqui nos comentários desse vídeo, tá? Que aí a gente faz alguma outra aqui para vocês. Bom dia, bom